Pra galera que, tipo assim, esse é um podcast de marketing digital e as pessoas vêm aqui pra aprender algo que vai levar elas de um ponto A ao ponto B, geralmente sendo esse ponto A, geralmente, né, escassez, e o ponto B, prosperidade, o pessoal quer enriquecer. Sim. Só que talvez hoje seja o podcast mais base pra eles enriquecerem. Exatamente. Porque antes da técnica, você tem de entender o que é que tá por trás, Sim. que tá lá na mente. Sim. E é sobre isso que a gente vai bater o papo hoje. Esteja aberto com caneta e papel na mão, porque assim, Porque hoje tem. hoje tem, viu, galera? Porque o que acontece? O fato de você desejar não significa que você esteja vivendo aquilo ali. Então, sempre que você tiver um contraste, vai ser a hora que você vai desejar mais. Quanto maior Então, o problema, mais você quer a solução. Por que muita gente do marketing digital tem tanta necessidade de crescimento? Sabe? De desenvolver, de enriquecimento. Por quê? Por causa do contraste. Você não vai ver, de repente, uma pessoa que às vezes fala assim, a pessoa sempre foi milionária. Ela não vai ver a necessidade de ser milionária da mesma forma de quem não é. Entendeu? Então, o contraste faz você desejar algo mais. É o gestor de tráfego que acabou de chegar aqui no podcast. Eu sorridente. Olha, Quem será? agora temos aqui a estrategista, a expert, as estrategistas. Ah, não, aliás, a estrategista, a expert estrategista ao mesmo tempo. Eu, gestor de tráfego ali, nos bastidores, mas continua, gente. Então, quando você tem um contraste, você vai desejar o contrário. Então, o marketing digital tem muito isso, né? Eu preciso enriquecer, eu vou enriquecer, tem possibilidade de enriquecimento. Mas o que está por trás de tudo isso? A escassez. Entende? A escassez está ali que está impulsionando ele a crescer. Só que, em algum momento, essa escassez vai falar. E, normalmente, quando ele atinge o ápice. Porque aí começa o seguinte, aquilo que a gente estava conversando, as vozes da cabeça. Porque você começa a ter uma orientação interna. Você começa a ter medo de perder quando você ganha. Quando você ganha. Não antes. Isso aconteceu com você? Quando eu cheguei nessa fase que eu vi todo mundo mudar, e isso é uma coisa que eu acho importantíssimo falar, porque às vezes você acha que 2 e 2 vão dar 4, mas você não tem como saber exatamente o que vai acontecer. Então você tem que ter uma mentalidade muito boa para, independente da situação externa, você saber ajustar. Porque você achar que não vai te afetar é uma visão muito inocente. Então, quando isso aconteceu, eu virei e falei assim, vou ter que ajustar minha mentalidade. Peguei todo o conhecimento dela e coloquei em prática. E eu precisava falar sobre isso, porque eu precisava treinar isso todos os dias. Quando eu comecei a falar, eu comecei até no TikTok. E a coisa começou a distribuir e eles me pediram, Carol, tem como você fazer um livro, um curso? E eu achei tudo muito longo, eu virei e falei assim, não dá pra você consertar uma mente tão rígida assim se você não fizer o primeiro passo. Fiz o manual. Ela não concordou. Não concordei. Ela virou e falou assim, você tá tentando ensinar coisas muito complexas, as pessoas não vão entender, isso vai dar problema. Eu falei, não quero nem saber, vai sair. Porque as pessoas precisavam disso. Depois de mais ou menos 6 meses de manual, que ela foi obrigada a entrar de qualquer jeito, porque começou a chamar muita atenção, e aí precisava do especialista de medicina chinesa e essas outras áreas. Porque o que acontece? Como eu cresci nisso, eu consigo explicar para qualquer um. Porque a minha visão, eu consigo explicar até para uma criança, ó, é assim, 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 assado. E de uma forma muito mais fácil do que um especialista. Que fica difícil, porque aí você ficava preso nas cúpulas. Mas não necessariamente ele explica. Entendi. E aí eu fui obrigando ela a entrar e hoje em dia ela virou e falou assim, realmente, o The Cracking Music, ele me fez... eu tinha uma vida tranquila, que eu gostava muito, mas me fez viver uma vida extraordinária. Foi. E isso aconteceu com os alunos, porque você sai de uma vida que é legal, ou até uma vida que não é legal, para uma vida extraordinária, quando você sabe as regras do jogo. Meu, que...